Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é licitação. Vamos conversar mais um pouquinho, aula 4 sobre licitação. E hoje a gente conversa sobre definições previstas na lei de licitação, na 866693, obras e serviços segundo a lei de licitações. Vamos lá? Olha só, definições da lei de licitação. Esse é um ponto muito bacana, muito tranquilo, muito decoreba, horrível, né? Decoreba é isso mesmo que você pensou, né? O artigo 6º da Lei de Licitações, é o 6º mesmo? O artigo 6º da Lei de Licitações apresenta para nós, nos apresenta, melhor dizendo, uma lista de conceitos que a gente deve utilizar durante o processo licitatório. Ela diz para nós o que é obra, o que é serviço, o que é empreitada, o que é tomada de preço, o que é concorrência e por aí vai. É uma lista de conceitos. Isso aí é muito bacana para você conhecer, para você saber qual é o conceito técnico, qual é o conceito utilizado nos processos licitatórios dado pelo legislador. Muitas vezes você está na dúvida, uma empreitada global. Vou lá olhar o artigo 6º para ver o que é empreitada global. Fica na dúvida o que é compra, o que é serviço, o que é obra. Mas obra não é serviço, não é a mesma coisa? A lei de licitações dá uma pequena diferença e isso vai te servir, vai te ajudar na hora da prova. Tem que decorar isso aí, eu acho uma maldade falar, mas tem, é conveniente, digamos assim. Porque o examinador é um cara que não é do bem, é um cara do mal, ele está a fim de, cortar o seu pescoço na hora da prova. Então vale a pena você passar os olhos nessa lista, ler, reler sem compromisso, tá? Faça várias leituras do texto e aí a gente vai saber conceitos. Seu cabeção vai assimilar. Talvez você não saiba assim na ponta da língua, né, tipo tabuada, mas pelo menos a hora que você for fazer uma prova, um exercício, você vai fazer a leitura de um determinado texto, automaticamente seu HD vai processar, ou melhor, vai rodar e você vai processar a informação daquele conceito que você já conhece. E a informação não vai parecer estranha. Isso é muito bom na hora da prova e te dá uma maior segurança para marcar um certo ou errado. Então, olha só, o artigo 6º da Lei de Licitações traz definições sobre o que é um conceito qualquer sobre obra, sobre serviço, sobre compra, sobre, enfim, bens. E isso é importante porque é um conceito legal, é um conceito previsto na lei. Não é papel do legislador ficar dando conceitos, definições, esse tipo de coisa. Isso não é papel dele. Mas, enfim, ele fez, está lá, a gente tem que saber que existe e sempre que necessário, consulte o artigo 6º. Pintou a dúvida? Consulte o artigo 6º, mesmo quando você estiver aí treinando, fazendo seus exercícios, tá bom? As definições legislativas do artigo 6º são meramente estipulativas, sem caráter vinculante. Isso quer dizer que a lista do artigo 6º, que a lista do artigo 6º não é uma lista vinculante. Você pode ter um conceito diferente. Você pode ter uma ideia diferente sobre o que está escrito lá. E outra, você pode ter outros conceitos, você pode ter mais conceitos além daqueles previstos no artigo 6º. Por isso que a gente fala que são meramente estipulativas, meramente exemplificativas. Não é um rol fechado, não é uma lista fechada de conceitos. Não tem caráter vinculante. O administrador pode adotar um conceito para a obra diferente do conceito de obra previsto na lei 8666 de 93. Esse conceito é perfeitamente possível de ser adotado, de ser modificado, de ter uma interpretação diferente. Só que isso acaba dando mais trabalho, né? Você é o administrador e você resolve estabelecer um outro conceito sobre obras, por exemplo. Isso pode gerar dúvidas entre os licitantes e você tem que ficar respondendo para cada um deles o que é a obra que você pretende fazer. Então é melhor adotar o conceito que está na lei, todo mundo já sabe, acabou, não tem conversa, você não precisa ficar se preocupando com conceitos diferentes, né? Tem finalidade de auxiliar na interpretação da Lei Geral de Licitações. Aqui é um ponto bem bacana, esse lance de interpretação. Sempre que a gente estiver falando em licitação, existe uma possibilidade, de dúvidas
interpretativas, de dúvidas interpretativas. Isso é sempre possível. Pô, cabeça, dúvida interpretativa do quê? Sobre o edital. Exatamente, sobre o edital. O edital pode, de repente, ter alguma cláusula de interpretação duvidosa. Sei lá, pintou uma dúvida, um conceito, alguma coisa. Então, sempre será possível um pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento. Sempre será possível um pedido de esclarecimento. Você é licitante, ou seja, você vai participar de uma licitação, você vai disputar o objeto daquela licitação, aquela compra, ou aquele serviço, ou uma obra. E aí, você ficou com uma dúvida de uma cláusula do edital. De quem você tira essa dúvida? Você pergunta para quem? Dentro do processo licitatório existe uma possibilidade que a gente chama de pedido de esclarecimento. Você atravessa um pedido escrito, um requerimento para o pregoeiro, para o presidente da comissão de licitação, para o chefe da instituição, enfim, para alguém você faz um pedido de esclarecimento. Olha, no edital, na cláusula 3.4 do edital, está lá falando obra, mas o conceito de obra, está falando sobre obra, mas o conceito que está lá no edital confunde-se com o conceito de serviço. Vocês querem fazer obra ou vocês querem fazer serviço? Porque são coisas diferentes. Uma obra, quando a gente fala em obra, a gente fala em serviços de engenharia, e quando fala em serviços gerais. Quem é que me dá essa definição? A lei de licitações. Então, quem estiver tocando a licitação, vai lá falar, não, na verdade o que a gente quer falar é de serviço de engenharia. Então tem que corrigir o edital. Se é serviço de engenharia, tem que corrigir o edital, porque lá está falando de serviços de caráter geral, né? O conceito é de caráter geral, ou vice-versa, tanto faz. O ideal é que você tenha sempre em mente o artigo 6º da lei, que ele vai te dar o conceito, Daí a importância da gente ter que estudar. Mais uma coisa, quando a gente fala em pedido de esclarecimento, vou até escrever melhor aqui, né? Falar em pedido de esclarecimento numa licitação, pedido de esclarecimento. Opa! Quando a gente fala em pedido de esclarecimento numa licitação, a gente tem que ter tem que ter em mente o seguinte, que é para esclarecer. Só posso esclarecer aquilo que for duvidoso. Então, se existe dúvidas interpretativas, aí eu faço esclarecimentos. O pedido de esclarecimento, ele se presta para esclarecer dúvidas no processo licitatório. Cabeça, mas eu quero mudar o edital. Como é que é? Você quer mudar o edital? Sim, eu não quero esclarecer, não quero tirar dúvida. Eu quero que mude o edital porque eu acho que o edital está errado em certo ponto. Então, se você quer mudar o edital, não é pedido de esclarecimento, é impugnação do edital. A impugnação do edital. Aí você pode sim conseguir viabilizar uma mudança do edital. E sempre lembrando que quando a gente fala em edital, para mudar um edital, eu tenho que observar o princípio da vinculação do instrumento convocatório. Ou seja, eu não posso sair por aí alterando um edital que vincula todo mundo. Só posso mudar em situações excepcionalíssimas. Geralmente quando existe alguma ilegalidade ou alguma falha que compromete todo o processo licitatório, ainda que não seja de caráter legal. Tá? Como objeto da licitação. Eu vou licitar um serviço de engenharia, então eu vou licitar obra, mas o conceito de serviço que eu coloco lá é serviço geral. Opa, peraí, é o objeto da licitação, é o serviço que eu vou licitar que está errado. Então eu não posso simplesmente tocar uma licitação querendo contratar obra, mas licitando objeto de serviços gerais, por exemplo, manutenção predial, não tem nada a ver, né? Manutenção predial é diferente de obra, diferente de serviço de engenharia. Manutenção predial é passar uma tinta nesse estúdio aqui, isso é manutenção predial. Manutenção predial é fazer uma limpeza no estúdio, trocar as lâmpadas, isso é manutenção. Obra não, obra eu vou quebrar a parede, vou ampliar, vou diminuir, vou colocar mais uma janela, vou fechar uma janela, e isso é obra, tá?
Belezinha? Tá vendo como é importante a gente saber os conceitos previstos no artigo 6º da Lei de Licitações? Eles são conceitos básicos, conceitos previstos pelo legislador, mas são de grande importância no processo licitatório. E você, meu amigão, que vai trabalhar na administração pública ou já trabalha na administração pública, é sempre bom conhecer essas informações, porque de uma hora para outra você pode cair no setor de licitações para poder trabalhar, né? Tem uma colega nova no meu trabalho que ela tinha pavor de licitação e hoje ela trabalha no setor de licitações. Ela falou, pô, não é tão ruim assim, né? Eu achei que era pior. Mas é que quando a gente começa a mexer, começa a ver a lei de licitações ali, dia a dia, fazer acontecer, a situação é bem diferente, a gente acaba gostando dessa dinâmica toda, tá? Nem todas as definições são completas, algumas são insuficientes. Por exemplo, diferença entre obra e serviço. As definições não são bastantes para estabelecer essa diferença. É porque o legislador ele tem que dar um basicão. Na verdade, ele não tem nem que dar. Ele inventou de dar o basicão para facilitar a vida do administrador. Mas quando ele resolveu fazer isso, estabelecer definições sobre obras, serviços, compras, empreitadas, contratos, enfim, deu esses conceitozinhos, ele fez conceitos básicos, simples. Por quê? Para não gerar problema, porque tem muito doutrinador, tem jurisprudência, tem posicionamento do TCU que fala de forma diferente do que está na lei. E aí, acabou que fez, como é muito básico, às vezes fica faltando informação. E muitas vezes os conceitos são insuficientes. Mas eles dão um mínimo de segurança para a administração atuar. Então, quando o administrador quer fazer alguma coisa e ele não domina a ciência jurídica, basta ele ir lá olhar no artigo 6º. Vou botar isso aqui, está na lei, acabou. Se alguém quiser questionar, depois questiona lá na frente. Mas eu estou usando o que a lei está me autorizando a usar. E isso dá segurança. Isso traz legalidade para qualquer ato administrativo vinculado ao processo licitatório. Isso é importante, né? São 23 definições e não contemplam todas as hipóteses licitatórias e contratuais da administração. Veja só, eu tenho 23 conceitos, 23 definições para a gente poder usar num processo licitatório, numa licitação, mas não são suficientes. Eu precisaria de muito mais, talvez 30, talvez 50, não sei quantas, né? Mas a lei não encerrou todos os conceitos ali no artigo 6º. Eu posso ter muito isso, tá? Por isso que a gente fala que o artigo 6º traz exemplos daquilo que é conceito para uma licitação. Mais uma coisa super importante, meu amigão, minha amigona do LAC, bonitona, olha só. Quando a gente fala em conceitos da lei de licitação para processos licitatórios, não quero dizer que só podem ser aplicados em processos licitatórios os conceitos aqui do artigo 6º. Eu posso aplicar os conceitos do artigo 6º para a prática de qualquer ato administrativo. Presta atenção, eu posso aplicar os conceitos do artigo 6º para a prática de qualquer ato administrativo na administração pública nacional. Não me interessa se é da União, administração direta ou indireta, dos estados, administração direta e indireta, dos municípios, administração direta e indireta, ou do DF, administração direta e indireta. Esses conceitos previstos no artigo 6º, eles podem ser amplamente utilizados na prática dos mais diversos atos administrativos. Beleza? Sussa, tranquilos? Não é só para licitação que eu posso usar isso, tá? O cabeça não vai colocar na tela os conceitos, porque é muita coisa, você tem no material, vai lá, dá uma olhadinha rápida, tranquila, que tudo se resolve, belezinha? Tranquilos? Sussa? Então vamos em frente que tem mais coisa para a gente conversar. Vamos conversar agora sobre obras e serviços, né? Numa sessão específica para tratar de obras e serviços. Existe nas nossas aulas já tudo preparadinho para a gente trabalhar a obra, trabalhar serviços especializados, trabalhar o que a gente vai ver ainda como dispensa, inexigibilidade e licitação dispensável. São 3 situações diferentes. Muito importante saber a diferença entre as 3 coisas. Mas agora, vamos conversar um pouquinho sobre obra. Olha só, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. E esse é o conceito de obra previsto no artigo 6º, vindo da Lei de Licitações. E olha a diferença desse conceito de obra para serviço. O que eu estou falando aqui, ó,
Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Construção é um serviço, reforma é um serviço, fabricação é um serviço, recuperação também é serviço, ampliação também é serviço. Tudo isso aqui é serviço, né? Mas e aí? Será que isso aqui eu posso substituir esse conceito por serviço? Não, não posso. Apesar de tudo que está escrito aqui para a obra ser, na verdade, um serviço, eu não posso trocar a palavra serviço para informar o que eu quero isso aqui, que eu quero construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. Porque a palavra serviço, segundo a lei de licitações, diz o seguinte: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros ou trabalhos técnicos profissionais. Ou seja, obra é todo tipo de serviço diferente disso aqui, diferente deste conceito de serviço. Talvez, de forma comum, você entenda, não, é tudo a mesma coisa, é tudo serviço, e vou assimilar dessa maneira. Não faça isso. Não faça isso. Dê a devida distinção para obras de engenharia ou serviços de engenharia, porque a distinção está prevista na lei ali, ó. Obras, está vendo? E logo abaixo a gente tem serviços, que são coisas diferentes. Então não trate-os de forma igual. Eu sei que os conceitos são assim, parecem confusos, né? Mas é o que está na lei. E aí é legal você fazer essa distinção e saber que obra se refere a serviços de engenharia e serviços se referem a todo tipo de serviços previstos para a administração pública. É como se obra fosse um serviço especializado, né? Fosse algo mais específico, né? Olha só, independente dos conceitos, a execução das obras ou dos serviços seguem as seguintes fases. Bom, sempre que eu for falar em obra ou for falar em serviço, olha só, quando a gente vai licitar, você pode ter basicamente 3 objetos, tá? Numa licitação: obra, serviço e compras. Quando eu falo compras, eu estou pensando em coisas, né? Estou pensando em bens, beleza? Quando eu falo em serviço, eu estou falando em serviços gerais, ok? E quando eu falo em obra, eu estou falando em serviços de engenharia. Maravilha? Sussa, tranquilos? Então, olha só, sempre que você falar em licitação, uma dessas 3 coisas vai acontecer. Ou você vai licitar um serviço de engenharia, ou você vai licitar serviços gerais, ou você vai licitar a compra de coisas ou bens. Quando a gente estiver falando em obra e serviço de engenharia, obra ou serviços em gerais, eu preciso seguir, por exemplo, um termo de referência, que também é chamado de projeto básico, tá? Termo de referência ou projeto básico. O que é isso? Isso está dentro da fase interna da licitação, que é o que a gente vai ver agora. Olha só que bacana. Quando a gente fala em projeto básico, projeto executivo e execução, a gente está falando de serviços ou de obras. Para compras, nem tanto, né? Para compra eu também preciso de um projetinho básico, um termo de referência, tá? Projeto básico também pode ser chamado de termo de referência. Anota esse nome aí, tá? Termo de referência. Ele é muito comum na administração pública, aliás, ele é até mais utilizado do que projeto básico, tá? Tem a mesma finalidade, é que mudaram o nome, em razão da legislação que regula o pregão. E o pregão hoje é a grande modalidade da licitação, né? Você faz, de 10 licitações que você faça num ano, 9 são pregões. E os 9 são pregões eletrônicos, tá? Dificilmente você vai ter aí uma licitação que não seja pregão hoje, até porque existe uma orientação, na verdade existe uma determinação do governo federal, que os órgãos da administração pública federal, eles adotem o pregão como primeira modalidade licitatória. E isso é uma tendência real, né? Estados estão fazendo a mesma coisa, municípios, Distrito Federal, todas as modalidades licitatórias que a gente vai estudar, o pregão é o que mais acontece. Se você tem que estudar para alguma dessas modalidades de forma assim, ficar animal, conhecendo tudo sobre ela, pregão.
A dica é o pregão. Por quê? Porque é o mais usado na administração. É o mais usado e a gente vai já não, né? A gente vai no momento certo falar sobre pregão, tá bom? Mas olha só, quando eu estou numa licitação, já saí da parte de conceitos, a gente saiu da parte dos conceitos, conversamos alguma coisa sobre isso, e agora a gente está falando sobre obras e serviços. Quando a gente fala sobre obras e serviços, eu tenho que observar que numa licitação que vai contratar obra ou serviço, eu tenho basicamente 3 fases importantíssimas. A fase do projeto básico, a fase do projeto executivo e a execução das obras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso desenho aqui, e aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as fases da licitação. Você tem o seguinte, licitação, você tem uma fase interna. Que fase, né? Que fase desse Vasco. Tem uma fase externa, né? Saudações coloradas para os rubro-negros do Flamengo, né? 1-0 ontem na casa de vocês. Olha que fase essa aí do Flamengo, hein? Maravilha. Olha lá, licitação, fase interna e fase externa. Quando a gente fala em contratação de obras ou serviços, aqui na fase interna, 2 daqueles projetos têm que sair prontos, né? Na verdade, um dos projetos tem que sair pronto, que é esse aqui, ó. Projeto básico. Cabeça, o que quer dizer projeto básico? Projeto básico também pode ser chamado de termo de referência. Tá bom? Termo de referência. Projeto básico também pode ser chamado de termo de referência. E o que faz esse projeto básico ou esse termo de referência? Ele é a planta. Ele é o referencial daquilo que se quer contratar. Por que planta? Lembra de planta de casa? Já viu a planta de uma casa? A planta de uma casa você tem lá aquele projetão enorme, né? A espessura das paredes, a altura da parede, tamanho da janela, onde a janela vai ficar, quantos quartos vai ter na casa, corredor, garagem, banheiro, enfim, tipo de telhado, tubulação para telefone, tubulação elétrica, tubulação hidráulica. Tudo isso contém onde? No projeto da sua casa, que é a planta. Ninguém vai se arriscar a construir qualquer coisa que seja sem uma planta. Por quê? Porque o risco de não dar certo é altíssimo, né? E de repente cai a casa na cabeça do povo e não dá certo. Então você tem que ter uma planta. Vai construir, tem que ter planta. Isso é um requisito legal de qualquer construção. Por que planta? Se a administração vai contratar a construção de um edifício, ela tem que ter um projeto que diga como ela quer que esse edifício seja. Se a administração vai contratar a construção de uma ponte, ela tem que ter um projeto dizendo como ela quer que essa ponte seja. Eu quero uma ponte suspensa. Eu quero uma ponte sobre um rio. Não, eu quero uma ponte sobre um vale. Tudo isso tem que ser identificado pela administração, porque é ela que vai dizer, eu quero uma obra com tais características. Entendeu? Então esse projeto básico ou termo de referência, ele está aqui dentro da fase interna. Quem é que vai elaborar isso aqui? A administração pública. Via de regra é a administração pública. Por que via de regra? Porque existe um tipo de empreitada que a gente chama de empreitada global, salvo engano, empreitada global. Que aí tanto o projeto executivo, tanto o projeto básico como o projeto executivo, ele é feito por aquele que ganhar a licitação. A regra mais comum é a empreitada indireta, em que você contrata alguém para executar aquilo que você planejou. Isso é o mais comum, mas existe uma possibilidade excepcionalíssima de você contratar alguém para fazer o todo, né? Não quero nem esquentar a cabeça com planta, com projeto, com nada disso. Vou contratar alguém para fazer tudo isso para mim. Só vai me entregar aí, a chave da casa na mão para eu poder entrar. Essa é uma possibilidade, tá? Mas vamos lá, fase interna e fase externa. Na fase interna você tem o projeto básico, ele não pode ser queimado, porque se eu queimar o projeto básico, eu simplesmente não sei o que eu vou ter que licitar. Vou dar um exemplo para vocês de uma licitação que o Cabeça realizou esses dias. O Cabeça agora é pregoeiro. O Cabeça, se é pregoeiro, cabeçoso, fico batendo martelo lá nos pregos que me aparecem, né? Vamos lá, olha só, o Cabeça esses dias fez uma licitação para serviços
de telefonia. Telefonia fixa, tá bom? Telefonia fixa. Nessa licitação, o TR, o que é TR? Termo de referência, ou também conhecido como projeto básico. Esse projeto básico me falava o seguinte: quem que elaborou o projeto básico? Foi o Cabeça? Não, não foi o Cabeça, porque o Cabeça não entende nada de telefonia e não é papel do pregoeiro elaborar um projeto desse. Então a pessoa que estava solicitando, dentro da administração, a pessoa que estava solicitando o serviço me falou o seguinte: Cabeça, eu preciso de 2 tipos de serviço. Eu preciso um de telefonia local, mais infraestrutura, e eu preciso de um telefonia LDN, longa distância nacional, e LDI, longa distância internacional. Eu preciso desses 2 tipos de serviço, Cabeça. Beleza? Então eu vou fazer uma licitação que o meu objeto vai ser o quê? Telefonia fixa, para serviços de telefonia local e serviços de telefonia longa distância. Esse era o objeto da licitação. Mas quem foi que me deu esse objeto? Foi o Cabeça que inventou? Não. Foi o projeto básico, ou o termo de referência. O projeto básico falou assim: na telefonia local eu preciso de 15 mil minutos. 15 mil minutos. E aí na longa distância eu preciso de 5 mil minutos para longa distância nacional e eu preciso de 1.000 minutos para longa distância internacional. Quem é que está me dando essa informação? Projeto básico. É a listinha do mercado. Exatamente, é a listinha do mercado, né? Quem faz mercado lá em casa é o Cabeça. Aí o Cabeça não vai pro mercado sem listinha. Por quê? Porque senão o Cabeça não traz tudo que tem que trazer para casa. E o bicho pega, né? A chefa lá de casa, ela, corta o pescoço do Cabeça, põe o Cabeça na rua. Ou faz serviço direito ou tá na rua. É mais ou menos assim. Aí o Cabeça leva uma listinha e tá lá assim: produto de limpeza, quantidade. Carne, quantidade, verdura, tem que trazer um caminhão de verdura lá para casa, né? Fruta, a mesma coisa, tem que trazer um caminhão de fruta. Mas tem lá, dizendo a espécie da fruta e a quantidade. O que é isso? Meu projeto básico. Projeto básico de compras no mercado. Chegando ao mercado, eu já sei que eu vou olhar limão. Eu sei até a quantidade de limão que eu tenho que comprar. Não posso levar 2 limões para casa, tem que levar a quantidade prevista no projetinho de mercado. Por que isso? Porque senão falta. Exatamente, porque senão falta. Pô, Cabeça, mas além disso, qual que seria a importância de um projeto básico? Olha só, eu falei para você que se eu for ao mercado sem minha listinha, de mercado, eu não vou trazer tudo que é preciso, não vou trazer. E aí a chefa lá em casa, corta o pescoço do Cabeça. Essa é a consequência. Pô, Cabeça, você não trouxe o que eu pedi. E lá em casa o negócio é bruto. Minha chefe é muito brava. Né? E aí, você acha que essa situação se reproduz na administração? Você é gestor do Estado, Secretaria de Saúde, você tem que comprar medicação. Só isso, você só tem que comprar uma medicação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas
para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado, você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar, apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.